Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara, Srivasadi Gaura, Gaura Bhakta Vrindam. Haribol, Haribol, estamos aqui mais um dia para falar sobre o Bhagavad Gita, né? Inclusive na aula passada eu expliquei que eu ia falar sobre o significado de Srila Prabhupada do último verso que nós lemos, que foi o verso de 6 a 7 do capítulo 12, intitulado Serviço Devocional. Aqui nesse Bhagavad Gita, né, temos uma parte de figuras bem interessante. Então nós cantamos aqui Bhajasri, né? Tem pessoas que não conhecem ainda. Então aqui temos o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, esse do meio, Nityananda, o de azul, Gadadara, o de vermelho, Adwaitacharya, o de branco, e o de laranja é Srivasa. Então essas são as 5 forças que representam o amor de Deus presente aqui nesse planeta Terra. Aí depois temos Bhakti Vinoda Thakura, que é o mestre espiritual dentro da linha de sucessão discipular. Depois temos Gaurakshora Dasa Babaji, que é esse aqui, esse barbuda, discípulo, né, de Bhakti Vinoda. Depois, Sua Divina Graça, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, que é o mestre de Prabhupada.
que é o que narra, né, esse Bhagavad Gita. Depois temos a Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Então, só de ver essas personagens aqui, já demos uma purificada em nossos olhos, né? São representantes de Deus que estiveram aqui nesse planeta escola, divulgando essa sabedoria que deve ser o aprendizado natural de todo o espírito que está meio confuso, né? Quem sou eu? Quem é Deus? Então, Krishna, ele fala para Arjuna todo o conhecimento do Bhagavad Gita. Aí esse conhecimento vai sendo difundido por várias almas que são escolhidas por Deus. Depois Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu, né? E aí Chaitanya Mahaprabhu restabelece essa sabedoria de novo, só que agora com um grau superior de exemplo amoroso, ele mesmo, né, Krishna dando o exemplo. Depois de Chaitanya Mahaprabhu vem os Goswamis, Rupa, Sanatana, né, Raghunatha Dasa, Raghunatha Bhatta, Gopala Bhatta, Jiva Goswami, e essa linha de sucessão ela vai acontecendo no tempo. Depois vem esses que eu mostrei agora, até que termina em Srila Prabhupada, né? A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A.C. significa Bhai Charana Aravinda, que era o nome de Srila Prabhupada. E aí Srila Prabhupada encaminhado por Krishna para vir aqui ao Ocidente nos trazer essa sabedoria, né? Aqui nas Américas, com esse propósito de dissolver toda essa teoria do impersonalismo e do niilismo em relação a Deus. Então essa é a missão de Srila Prabhupada e, claro, agora a nossa missão. Seguindo essa linha da sucessão discipular, você naturalmente se torna também uma espécie de Prabhupada secundário, vamos dizer assim, onde Deus ele vai potencializar a sua vida na medida que você realmente estuda o Bhagavad Gita, que você se rende aos pés de lótus de Krishna. Então você é usado como um instrumento nessa forma humana, que eles costumam falar muito atualmente de avatar, né? Devido às redes sociais, aos jogos que tem. Então esse avatar, né, agora chamado Bhakta alemão, entre vários avatares que aceitaram Krishna, se engajam na missão de Srila Prabhupada, e a missão de Srila Prabhupada é a missão de Krishna, que é exatamente esse último verso que nós falamos aqui no Bhagavad Gita, e hoje nós vamos falar o significado desse verso, que é Krishna, o próprio Deus, explicando, né, que devemos adorar a forma pessoal dele. Então isso foi falado numa aula passada e eu tinha prometido dar o significado de Srila Prabhupada, e algumas pessoas perguntaram, então vamos à aula, né? Então o verso que nós estamos comentando aqui, que é a parte da missão de Srila Prabhupada e a nossa missão também, automaticamente, que é tentar, através da filosofia do Bhagavad Gita, erradicar essa concepção impessoal ou niilista, que é a concepção que Deus é um vazio. Essa concepção que a física quântica costuma, né, atribuir a Deus, que ele é um vácuo quântico. Tá? Deus é um vácuo quântico também, né? Esse vácuo quântico ele não é o vácuo, ele é o todo. Mas esse vácuo quântico, tanto quanto a noção impessoal de Deus, é chamado o Brahman, a energia de Deus. E dentro desse Brahman é que a gente consegue manifestar tudo o que acontece, tanto nessas regiões das dimensões mais inferiores até as dimensões superiores, dentro daquilo que é a existência material, e no mundo espiritual também, dentro da potência interna de Deus, porque aqui no mundo material é a potência externa que manifestamos tudo, né? Nós temos o poder co-criador de manifestar tudo aqui, através da potência de Deus em nosso coração. Nós somos deuses criadores também.
E temos o poder de criar também no mundo espiritual, só que é com o corpo espiritual. É outro tipo de potência, de manifestação. E tudo é o Brahman, tudo é energia de Deus, tudo acontece dentro da energia de Deus. E existe uma fonte original de toda essa energia, onde nós, aqui, tanto aqui em ilusão, se identificando com esse corpo, e outros também não, estamos cocriando o tempo todo, inconscientemente ou conscientemente. Você só tem que tomar, né, a consciência do que você é para cocriar conscientemente. Mas se você está se identificando com esse corpo, vive no falso ego, toda a sua vida é uma cocriação inconsciente daquilo que é o seu poder pessoal, né, de ser uma parte integrante de Deus. Daí é muito importante ter essa sabedoria para aprendermos a cocriar nesse mundo os arranjos, as circunstâncias ideais e favoráveis para que a gente se torne cada vez mais consciente, para que no momento da morte desse avatar, né, dessa holografia, dessa forma física, que nada mais é do que uma projeção da nossa mente, nós possamos adquirir, né, o nosso corpo espiritual e voltar para o mundo espiritual. Porque nós somos eternos. Eternos servos amorosos de Deus. E temos que saber quem é Deus. Deus está no mundo espiritual chamado Vaikuntha Loka Dhamma. Dentro desse Vaikuntha Loka Dhamma existe um pedacinho, assim, um quintalzinho, que é chamado a existência material, na qual nós estamos agora. E daí você adquirir toda essa sabedoria, você cantar o santo nome de Deus, adorar a Deus nessa forma pessoal, conforme ele ensina aqui no Bhagavad Gita, é a maneira em que você vai purificar a sua mente, você vai desprogramar, você vai descondicionar a sua existência dentro daquilo que é um programa da escuridão, das trevas, do sistema que deseja que você seja uma pilha de energia para eles, né? Isso tudo já está sendo revelado atualmente, porque antes ninguém sabia disso. Porém, estamos vivendo em tempos onde tudo o que né, estava oculto será revelado. Isso aí está acho que em Apocalipse, né? Então, por isso que Apocalipse se chama revelação, não destruição. A destruição pode ser para os trevosos, que vão perder o controle completo dessa bênção, que é termos essa sabedoria do Bhagavad Gita. Porém, Apocalipse significa que nesses tempos haverá, né, a revelação. E com a revelação, as pessoas vão fazer o que? Elas vão despertar. E nesse despertar, você vai poder abandonar todas as crenças, todas as mentiras, todos os enganos dentro de religião, de filosofia, de tudo o que existe nesse mundo, para você adotar a sua posição real, eterna, nesse mundo, e atuar aqui conforme Krishna está explicando nesse verso que eu vou ler daqui a pouco. E atuando em serviço devocional, ou seja, em atividades que estão conectadas com o desejo, a vontade de Deus, ou o amor a Deus, naturalmente você vai se tornar feliz, você vai ficar em paz. E aí você vai conduzir a sua vida numa espécie, né, de movimento completamente diferente das outras pessoas nesse mundo. Enquanto as pessoas estão pensando nesse mundo em termos de apenas serem felizes com o ter, né, com a luxúria, com a ambição, com a vontade de se apossar das coisas, o que gera todo esse apego ou conceitos, né, de interesses nesse mundo. Quando você sai disso, você começa a ser mais. A ser nesse sentido que você é um ser divino, que você é uma parte integrante de Krishna, de Deus, que no momento está no seu coração como o Senhor Vishnu, que é uma expansão de Krishna, onde ele
amavelmente caminha com a alma em cada experiência, vida após vida, até o momento em que a alma compreende isso tudo que eu estou falando, compreende a natureza da intenção do Bhagavad Gita, e aí naturalmente você vai se render à verdade absoluta. E conhecendo essa verdade, porque você está realmente inserido nesse desejo sincero de sair desse engano, dessa ilusão, e aí tudo isso vai sendo misturado com a prática espiritual, onde você está sempre consciente, onde você está sempre dirigindo a sua mente para as coisas sagradas do mundo. Essa super-alma que está no seu coração começa a se revelar. E aí você compreende que finalmente você estava há milhões de anos dentro de um filme que era produzido pela sua própria mente, cuja mente sempre adotou os valores e as crenças de terceiros que queriam manter você submisso ao poder, né, demoníaco. Então, demônios são seres, né, que existem sem essa consciência divina. São seres que têm essa consciência totalmente materialista. Não têm nenhuma intenção de render as suas vidas aos pés de lótus de Deus. E os devotos, né, são pessoas divinas que simplesmente não querem mais ficar viajando aqui no seu intelecto, dentro desse planeta ou dentro desse universo. Não faz mais sentido, né? Como a gente sempre fala, quando você está sonhando, você está totalmente esquecido do plano de vigília, que é outra espécie de sonho, né? Mas quando você está sonhando, ali aquilo parece muito real, né? Aquele corpo astral, o avatar que você vai criando com o poder da sua mente. E daí esse sonho, ele se dissolve e você vem para o mundo de vigília e compreende que aquele sonho era algo que não é real. Assim como esse mundo aqui também, ele não é real, ele é só um sonho. E você nesse avatar aqui está acreditando piamente que isso tudo aqui tem um significado, né? Aí você quer encontrar o futuro, esquece que tudo é você que está criando, que você é o caminho, você é o processo que está gerando toda essa realidade de vigília, né? Tem a realidade onírica, que é de sonho, né? Quando esse corpo está dormindo, e tem a realidade de sonhos sem sonhos, sono sem sonhos. E todas essas características, né, de mundos diferentes dentro de uma realidade de percepção, seja com o avatar físico, o avatar astral, o avatar mental, né, que somos multidimensionais, temos também a alma, né, que é outra realidade onde o espírito insere essa alma aqui na dimensão material para viver as experiências. Tudo isso aí é um divertimento no final para quem despertou, né? Você saber que você pode cocriar o que você quiser e Deus no seu coração te dá abertura dentro do seu livre-arbítrio para você fazer o que quiser. Então você decide que não, eu não quero mais ficar dormindo na cama de Maia. Por isso que a gente sempre ora a Deus, né? Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chachura Militan Jana Taismai Sri Gurave Namaha. Agradecendo, né, ao Guru, a qualquer alma que venha nos avisar: olha, você está dormindo. Existe um conhecimento, uma sabedoria dada por Deus. Então, Om Gyana, né? Agyana é falta de conhecimento, escuridão. Então o guru, o mestre espiritual, a pessoa que obteve o conhecimento, a pessoa que já está vivendo nessa verdade de Deus, dentro da missão dela, que é essa missão prabhupádica, vamos dizer assim, você se torna um prabhupada também. Prabhupada significa aquele que está assumindo a posição de Deus. Ou seja,
tudo que Krishna falou no Bhagavad Gita, você vai assumir a posição de Krishna falando o Bhagavad Gita. Isso que é Prabhupada. Então, nesse verso que eu acabei de citar, é exatamente isso. Você está prestando reverência a essas almas que dedicaram as suas vidas a realizar esse conhecimento, não apenas ter teoria do Bhagavad Gita, mas viver a sua vida como essa escolha final para voltar para Vaikuntha, o mundo espiritual, num corpo espiritual autêntico, original. E essas pessoas, simplesmente por compaixão, estão fazendo esse trabalho de divulgar a sabedoria. E daí, como um irmão que já se adiantou nesse processo interno da revelação, onde Vishnu, né, agora está usando essa alma como instrumento, ela deve ser admirada como um centro referencial para você seguir a sua vida também. Porque, na verdade, ninguém pode salvar ninguém. Ninguém vai te salvar. É você tomando consciência, é você tendo essa sabedoria, e aí você se volta para Deus, e Deus no seu coração vai se revelar, e tudo vai se tornar mais fácil, inclusive você entender um irmão, né, que é a mesma coisa que você, seja ele um guru, um mestre espiritual, ele é um irmão que está te ajudando, e você vai ouvir a pessoa falar sobre Krishna, sobre o processo de você se libertar dessa energia material, e aí tudo fica perfeito. Por isso que, por exemplo, o Srila Prabhupada, eu falo, meu mestre espiritual, a gente canta, né? Então o Srila Prabhupada, ele não é para ele ser adorado assim como Deus, né? Só Deus pode ser adorado. Mas ele foi aquele centro de referência nesse mundo material que te passou a sabedoria. Krishna, no seu coração, te mostrou essa pessoa, te mostrou o Bhagavad Gita, e essa pessoa chamada Srila Prabhupada, Abhay Charanaravinda, né? Srila Prabhupada aqui, ó. No meu caso, né, especialmente, ele pegou o Bhagavad Gita e deu o significado. Porque ele já era um devoto realizado, um devoto puro de Krishna, que é raríssimo, né? Como Krishna fala no Bhagavad Gita, tal grande alma é muito rara nesse mundo. Samahatma Sudurlabha. E então Deus, ele vai colocar as almas raras nesse mundo em contato com você a partir do momento que você vibra isso, essa verdade. Enquanto você acredita em Krishna, pode cantar o santo nome, pode seguir certas regras, processos, mas se seu coração não está vivendo nessa dimensão de entrega real, então o devoto puro não aparece. Ou se ele aparecer também, você não vai compreender o que é um devoto puro. E você também é um devoto puro, em potencial. Mas os devotos puros aparecem, né? E naturalmente você vai entendendo a energia desse devoto. E aí você, quando você adora o devoto puro, você está adorando a potencialidade de Deus dentro dele que te beneficiou nesse encontro que Deus proporcionou. Então é muito essa associação com pessoas que já estão vivendo a verdade, é o que Krishna pede no Bhagavad Gita, se associem com pessoas que já estão vivendo a verdade, de entender que eu sou a pessoa suprema, ou a suprema personalidade de Deus, e que eu tenho o poder infinito de me manifestar aqui no infinitesimal, que é esse mundo material, ou nesse planetinha Terra, né? Deus tem esse poder místico, porque tudo é um sonho, e no sonho tudo não é difícil, porque tudo é a mente. Então Deus consegue se manifestar facilmente nesses mundos materiais e realizar seus passatempos, e através do estudo desses passatempos, da meditação, da absorção, assimilação desses passatempos, a sua alma vai sintonizando com essa realidade que Deus mostra. Assim também como é no cantar do santo nome de Deus, quando você está cantando ali, né,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aqui quando você está cantando, em meditação ou em entendimento completo, você está adorando diretamente Deus. O nome, né? O nome de Deus não é diferente de Deus. Então, mas onde está Deus? Deus está no nome dele. Aqui em Kali Yuga é muito fácil adorar a Deus através do cantar do santo nome, e é o que o próprio Krishna, através do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, nos recomendou. Adorem-me através do cantar do santo nome. Cantem e sejam felizes. Então, nós seremos felizes se cantarmos com essa devoção real. Não cantar porque estamos tristes ou estamos agoniados com essa energia material, né? Kali Yuga é muito pesado. Aqui só tem a energia demoníaca negativa, o sofrimento, assim, Kali Yuga, todo esse processo, essa dificuldade, né, de estarmos aqui nesse avatar, dentro de uma rotina, de um sistema que estabelece todo aquele grau de dificuldade, de dependência, e aí também criam-se religiões, onde você vai ficar também dependente de salvadores. Toda essa historinha é feita para você não entender que Deus está dentro do seu coração e você só tem que se unir a Ele, né? Unir a Ele, ter bom senso. Se eu estou com Deus, eu sou maioria. Se eu estou com Deus, qual é o problema que eu vou ter na minha vida? Se eu entro no reino de Deus, naturalmente eu tenho todos os acréscimos, tudo que eu preciso. Ainda mais nós que estamos nessas formas humanas, inteligentes, se Deus está sustentando todas as outras espécies, né, nesse mundo material, seja nos planos superiores, nos planos inferiores, Deus está mantendo tudo. Então, se você se torna um sábio, um ser de amor nesse mundo, que vem do seu merecimento, porque você realmente se engajou nessa questão, então, naturalmente, Krishna ele vai cuidar pessoalmente do devoto dele. Não há problema, não há questão de você ficar dentro desse chamado sonho, criar pesadelos, que nada mais são do que imaginações. Tantas coisas boas referentes a esse avatar, quanto as coisas chamadas ruins, né, que são aquilo que não gostamos, tudo é criado pela gente mesmo. Então é assim que o sistema que não fala sobre Deus, ele modela a mente das pessoas para a negatividade. E aí a nossa vida parece que é um pesadelo. E através desse pesadelo está todo mundo sofrendo. E através desse sofrimento está todo mundo gerando um tipo de energia que alimenta essas entidades que são demoníacas, que não são necessariamente humanas, né? E tudo isso está sendo revelado agora. E dentro desse conhecimento, agora nós estamos falando até de um conhecimento mais de mente, de energia, você imediatamente pega a sua mente, conforme Krishna está falando nesse verso, e começa a jogar a sua mente fixa nos pés de lótus de Deus, no santo nome. E essa é toda a questão. E nesse mundo também existem seres chamados, né, extraterrestres, de várias raças, que estão ajudando realmente a humanidade, mas até mesmo aqui no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz, nem os sábios mais elevados desse universo, eles podem me compreender. De modo que existem civilizações maravilhosas, amorosas nesse mundo, que estão ajudando, né, trabalhando na administração desse universo, protegendo, né, certos planetas, mas essas pessoas não estão rendidas a Deus no sentido como Krishna está explicando aqui no Bhagavad Gita. Daí as pessoas pensam mais em termos de Deus como a fonte que está gerando as almas, mas nunca explica quem é essa fonte. E o Bhagavad Gita, né, enquanto ainda temos aqui a internet e podemos falar, tudo está sendo revelado. Essa aula aqui estou revelando para você que dentro do Bhagavad Gita, dentro da sucessão discipular que Deus vai usando, e agora em Kali Yuga usa várias almas, né, que se renderam a Deus, vai falar sobre quem é Krishna, mas não assim, porque eu estou falando que em
em oposição a algo impessoal. Certo? Ah, mas o Bhakti alemão está falando que mas e os outros lá, como é que fica? Não fica, todo mundo está dentro de um processo. E aí você vai pegar o Bhagavad Gita, a escritura que é falada diretamente por Deus, e vai falar a base daquilo que você está falando. Compreende? Que é a pergunta que Arjuna fez para Krishna logo no primeiro verso desse capítulo. Deus, a gente tem que adorar você na forma pessoal ou na forma impessoal? Sendo que Deus também é essa forma impessoal, que eu falei no início da aula aqui, que é o Brahman, que é onde se manifesta tudo. Então o Brahman é essa potência interna de Krishna, né? Onde Krishna, através do seu maravilhoso poder mágico, ele se expande, né? Nas energias que somos nós. Deus tem infinitos tipos de energias, nós somos uma delas. E agora nós estamos aqui no mundo material, mas nós somos partes diretas de Deus, e Deus nunca se desliga da gente. E Ele ainda entra nessa encarnação dentro do nosso coração para nos orientar diretamente. Agora, Krishna ele só vai se revelar para você se você usar o seu livre-arbítrio para realmente querer que Ele se revele para você. E para Ele se revelar para você, você tem que purificar a sua mente para você entender. Não adianta você falar, né, esse exemplo é muito bom, das cores para uma pessoa que tem problema visual, ou para as pessoas que não querem abrir os olhos, porque elas não vão entender. A partir do momento que você abre os olhos, aí você fala, aquilo ali é o vermelho, aquilo é o azul, misturando, acontece esse fenômeno chamado cores, você tem bastonetes, né, cones nos seus olhos, que fazem todo essa modelação de visualização, de espaço, de profundidade na terceira dimensão. E também tem visão no plano astral, quando você está lá, são outros sentidos. Quando você está no plano mental, são outros sentidos. E quando você está no plano espiritual, são os sentidos espirituais. E com esses sentidos espirituais, você consegue ver diretamente Deus face a face, essa forma de Krishna, que é a forma original, a causa de todas as causas. E aí você tem que, através desse processo espiritual, ir abrindo seus sentidos espirituais, seja através da meditação, e esse desejo unitivo, né, com Deus vai fazendo com que Ele naturalmente vai se revelando para você, de modo que não tem nenhuma complicação. A gente, mas Deus é muito difícil de entender. Não é difícil de entender. Mas para você entender Deus, você tem que fazer esse processo de conexão divina dia a dia. E aí Krishna está falando nesse verso aqui, o próprio Deus presente nesse mundo, nos explicando através desse verso, onde Krishna está falando, mas aqueles que me adoram, dedicando todas as suas atividades a mim, e não se afastando de sua devoção a mim, ocupando-se no serviço devocional e sempre, sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim, ó filho de Prita, para eles eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Então essa existência material, aqui Krishna está comparando que é um oceano. Mas é um oceano que está sempre, transitório, é temporário. Tudo está iniciando e terminando. No mundo espiritual não, tudo é eterno. Lá você não tem essa questão de nascer e morrer. Isso aí não existe. Isso existe na nossa mente, na relação com esse avatar. Então essa forma física te dada por Deus, emprestada a você por Deus, para você ter essa experiência nesse mundo. Só que nesse mundo você tem que ter o conhecimento do que fazer com essa forma. E daí Krishna fala, vocês não estão aqui nesse mundo só para ficar que nem uns abobados, viajando.
lá no futuro, trazendo reminiscências do passado, de reencarnações, né, faz regressão. Tudo isso aí é uma grande ilusão, você nunca foi nada disso, tudo é uma historinha sua que você tem criado com a sua mente, que está sendo enganada por um sistema que está há bilhões de anos, né, dentro daquilo que se chama a dualidade desse mundo. Então você está se debatendo entre forças do bem, forças do mal, tudo isso também é um tipo de ilusão, e é a história da batalha de Kurukshetra, onde Krishna coloca Arjuna dentro, no meio do campo de batalha, que é o que a gente tem que fazer nessa vida, entre as forças do bem, né, os Pandavas, as forças chamadas negativas, ou os obstáculos da vida espiritual, que são chamados os Kurus, né, os Kauravas. E a gente tem que ouvir Krishna ali para tomar a atitude adequada dentro dessa batalha que acontece nesse mundo material, onde você está dentro de um avatar, sem saber para que lado ir. Porque Arjuna, apesar de estar ali com Krishna, ele tinha um certo amor pelo lado negativo, vamos dizer assim. Porque esse lado negativo era a vida, eram os familiares, né? Tudo aquilo que é familiar à alma durante milhões de existências. Então Krishna fala, você tem que se desapegar, você tem que dissolver isso. E você tem que dissolver isso adquirindo consciência de Krishna. E esse verso é totalmente isso, é a consciência de Krishna implantada no seu coração, onde você vai entrar num estado de paz, de equanimidade, de equilíbrio, de harmonia completa na sua vida, né? Só que você vai viver num mundo dessa maneira, mas vai ficar mais silencioso, porque você vai ver que todas as pessoas à sua volta estão vivendo nesse sonho, certo? E você vai falando sobre Krishna, mas você também tem que respeitar o livre-arbítrio daquelas pessoas que estão, às vezes, muito próximas de você, mas que elas não querem acordar. Elas não querem tomar a decisão de entrarem no coração dela e falar assim, né, eu decido agora, nesse exato momento, e tudo que você decide é o que acontece, né, porque você é o co-criador. Então você vai assim, eu decreto que a partir de hoje eu vou me render aos pés de lótus de Deus e vou mudar completamente a estrutura de energia que antes estava sempre saindo para fora, né? Que é aquilo que Krishna fala, a ambição, a luxúria, a ira, os julgamentos, a crítica. Você está completamente perdido. Vou mudar toda essa estrutura para o serviço devocional. Toda a energia vai se transformar em serviço amoroso para Deus, emanação de afeição divina, porque imagina, quando você entende que Krishna é a sua fonte, imediatamente você fica apaixonada por Krishna. Aí você estuda os passatempos de Deus, e Deus vai se revelando nesse amor que você tem para Ele. E esse amor significa atenção, significa cuidar, você quer cuidar de Krishna dentro de você. E ao mesmo tempo, né, Krishna vai cuidar de você. E aí não tem problema. Onde está o problema? O problema está que você é um teimoso, que você pode estar ouvindo isso que eu estou falando, várias aulas, mas eu não vou impor nada, isso vai depender unicamente de você, certo? Qualquer mestre, qualquer alma que realizou Krishna nesse mundo, ele não vai usar de argumentos para te intimidar. Você vai para o inferno, você vai para o paraíso. Ele não vai falar isso. Ele simplesmente vai falar o Bhagavad Gita. Isso é Prabhupada. Você assume a posição de Deus, de Krishna. Então, o que é isso? É você estar como se estivesse falando o que Deus está falando, porque é a base daquilo que a gente está lendo aqui no Bhagavad Gita. Agora, a leitura, o Bhagavad Gita, a escritura, não tem nenhum valor também se você não se rende a Deus e não segue essa dimensão de energia interna do serviço devocional. Compreende? É isso que Krishna está batendo aqui na tecla do Bhagavad Gita, nesse verso, né? Você tem que estar dedicando todas as atividades a mim, não se afaste de sua devoção a mim, ocupe-se no serviço devocional, medite sempre em mim, fixe sua mente em mim, porque aí eu vou ser o pronto salvador.
da sua alma, nessa energia de tudo que está começando e terminando, nascimentos, mortes, velhices, né? Doença, que significa a deterioração dessa forma. Então tudo isso é uma mágica, tudo isso é maravilhoso. Quando você compreende, quando você consegue ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E você só vai conseguir isso a partir do momento que você realmente decreta, decide se situar naquilo que você é, no espírito. E isso é o que você é, não tem como você fugir disso. E quando você entra em sintonia com a sua realidade, com a sua verdade, você se liberta. É isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a pessoa, ela acostumou com a mentira, ela gosta da mentira, ela gosta dos problemas. Ela gosta de intercambiar esses sentimentos, esse drama, né? Aí é a família, é a nação, é a política, é toda essa estrutura de eu vou salvar você, olha só as mensagens que estão chegando. E Deus fala assim, vocês têm que simplesmente me adorar, entendendo quem eu sou. Entendeu? Não tem outras coisas. As outras coisas são uma miscelânea mental de salvação, de coisas boas, de coisas incríveis, mundos maravilhosos, civilizações superiores, tecnologias fantásticas. Tipo assim, isso tudo está aqui dentro dessa estrutura material. O espírito tem que se libertar disso tudo. Pode usar a tecnologia, igual a gente está usando aqui na internet para falar de Deus. Né? Tem que aproveitar tudo e usar em favor de Deus. De divulgar esse conhecimento para que as outras pessoas acordem imediatamente. E quando você está desperto, você já não está mais preocupado, ansioso pelo futuro, que o mundo vai melhorar. Entendeu? O mundo está sob o controle de Deus, ele está administrado por forças superiores, né? Os chamados semideuses. E está tudo certo, está tudo perfeito, você está em Kali Yuga, e Kali Yuga é assim mesmo, é o mundo conturbado. Você não vai consertar a energia de Kali Yuga, você é insignificante diante desse contexto universal. Mas quando você se associa com Deus no seu coração, você transcende tudo isso, você vai além. Então Krishna fala, abandona esses modos da energia material, que é bondade, paixão e ignorância, que ele tenta sintetizar nisso, né, essas forças que se expandem, né, em tudo aquilo que é a capacidade da gente cocriar dentro desse mundo material. E Krishna fala, cocria comigo agora, espiritualiza a sua existência. Faz com que eu seja o modelo de libertação da sua vida, mas não que Krishna vai te salvar. Certo? Krishna não vai te salvar. Você que, através da sua atitude de se unir com Deus, é essa união em amor que é a causa daquilo que é chamada libertação. Por isso é Bhakti Yoga. Né? Yoga é união, Bhakti, em amor. Através do amor você vai se situar na sua posição real e isso é a libertação. Você como espírito, você já é livre. Sempre, você nunca foi preso a essa energia material. Então isso é uma impressão da mente, porque você está se identificando com esse avatar. Ou você está se identificando, depois que você abandona esse avatar físico, você está se identificando com avatares superiores, mais sutis, em planetas superiores. Então Krishna fala, mas mesmo essas pessoas consideradas sábios, né? Sabichões, com poderes místicos nesse mundo, eles não são nada, eles não estão rendidos a mim. Agora, se você é um super sábio, você mora nos planetas superiores, e você está com essa alma rendida a Deus, aí é claro, é muito melhor estar vivendo nesses planetas totalmente consciente de Deus, lá em Brahmaloka, que é o planeta inicial. Então aí sim, aí vale a pena. Porque aí você está numa condição de manifestar a sua existência para colocar, né, a sua energia nesse mundo como um Prabhupada. Então tem, por exemplo, um devoto, que as escrituras falam muito, né, que ele é o jogador principal de Deus dentro do serviço devocional, que se chama Narada Muni. Narada Muni é um dos filhos do Senhor Brahma, né?
Então ele, Narada Muni, personifica essa ação do serviço devocional. Se você vai ler o Bhagavata, ele está sempre, né, ensinando a vários devotos o que eles têm que fazer nesse mundo. É ele que fala, ó, Krishna está chegando. É ele que vai criando arranjos nesse mundo, por exemplo, né, dentro da ação dele, que ele fica viajando por vários planetas, vários universos. Né? Imagina, esse é o poder de um devoto puro. E ele está ali sempre pregando de Deus com a sua vina, né? Ele tem um instrumento musical e ele vai chegando simplesmente para o prazer dele é existir para falar sobre Deus. E isso que é um devoto puro. Porque depois que você se unificou com Deus em consciência, em entendimento pleno, em verdade, naturalmente você não quer mais viver o sonho como sonho. Você não cai mais nessa armadilha. Se é um sonho, é um sonho. Quando você acorda, por exemplo, do sonho para esse mundo de vigília, você não fica lá, mas eu sonhei que eu era um rei, lá eu tinha belas mulheres, belos palácios, muita riqueza, eu era um cara adorado, né? Aí você vem para esse, acorda, você fala, pô, mas eu não sou nada disso, mas eu era um rei, né? E aqui nesse mundo é a mesma coisa, tem pessoas que estão com essa posição, né, de nababo, né, de riqueza, de poder, né, que estão lá com muitas festas, muitas mulheres, esse poder de ter, né, de apego, o que vai causar muito medo, né, eles têm medo, assim, são cobras lutando entre si. Então a mesma coisa está sendo repetida aqui, lá no sonho. E aí quando uma pessoa dessa que está aqui no mundo de vigília abandonar o corpo, ele vai falar assim, uau, lá no mundo de vigília, eu tinha poder, eu tinha dinheiro, e depois da morte não tem nada, porque aqui era tudo um sonho, tudo é impermanente, né? Como diz a filosofia budista, que tem essa chave, né, essencial. Meditarmos, né, que tudo aqui é impermanente. Não adianta lutar pelo benefício material. Você não tem que desejar acumular coisas, mas Deus está falando, mas se você entra em contato comigo, esse benefício material, e aí vai ser de acordo com o que Deus quer, ele vai trazer para você isso que é chamado acréscimo. Quando ele vê que você está fazendo esse serviço devocional, Krishna vai te dando acréscimo para você expandir, né, essa potencialidade, ou então dar acréscimo em forma de inteligência, onde você se torna um cara altamente perceptivo da presença divina, manifestando, né, intuitivamente as coisas para você falar, coisas diretas, objetivas, não ficar enrolando com escritura, com milhões de coisas técnicas. Então quando Krishna vem e fala o Bhagavad Gita é direto, é Krishna falando direto, apesar dele falar certos assuntos, né, antes do capítulo 6 e depois do capítulo 12, assuntos que são relevantes para um entendimento mais intelectual das forças que atuam. Porém, de 7 a 12, né, e chegando agora no capítulo 12, que estamos lendo agora, que Krishna fecha esse entendimento. Você tem que me adorar, você tem que meditar em mim, você tem que cantar meu nome. Você tem que entender que é só através dessa posição ativa, seja dentro da intelectualidade ou da intuição, que você tem que tocar a sua vida. Porque a morte, ela está aí a qualquer momento, e você está se divertindo aqui nesse mundo, um sonhador completamente, né, como a gente fala, idiotizado, ignorante, em plena escuridão, e você acha que você está desfrutando, e não tem desfrute nenhum. Dentro do sonho não tem desfrute. O único que pode desfrutar na existência é o seu eu real, é o seu espírito, é aquilo que você é. Você não pode desfrutar através do corpo. Você pode sentir o prazer hormonal, um prazer sexual, um prazer intelectual, um prazer de conquistar coisas, assim, de você se sentir superior, né? Que é assim que funciona esse mundo, está todo mundo competindo com todo mundo
se achando o centro do mundo, o máximo, e daí as redes sociais fazem o maior sucesso, porque é like, 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 né? Não, quantas pessoas... hoje eu ouvi que lá nos Estados Unidos parou o Instagram 2 dias, parece, e 3 ou 4 pessoas se suicidaram, porque ficou sem o Instagram, sem rede social, né? Não vamos aqui focar, mas é tipo assim, o mundo está completamente louco. Tá, todo mundo não vive mais nem a sua vida, está vivendo a vida da internet, do virtual. E agora estão inventando, né, também esses óculos que você coloca, aí você vai ficar entre dois mundos, né, e você não dá conta nem desse mundo aqui da carne, e aí você entra num mundo onde você é um sonho, dentro de um sonho, que está dentro de um sonho, e essa é a intenção demoníaca, e aquilo ali vai sugando a sua energia, e você nunca pensa em Deus, você não adora Deus, você não tem tempo para cantar o nome de Deus, você não tem tempo de ler um Bhagavad Gita ou ouvir uma aula dessa. Ah, mas a aula tem 1 hora, nossa senhora, 1 hora eu ia fazer tanta coisa. Que tanta coisa é essa? Entendeu? 1 minuto com uma pessoa que está falando sobre Deus, que está falando sobre o Bhagavad Gita, é mais importante do que tudo que você possa aprender na sua vida. Essa vida pequena, sem sentido, cheio de limitações, de medos, de doenças, né, psicológicas, emocionais, aí o corpo todo detonado, porque o corpo nada mais é do que uma projeção da mente, né, psicossomático, todo mundo aí sofrendo e ansioso, e essa energia rolando, e esses caras aí, os demônios com elementos psicotrônicos, né? Quando você pega o celular ali, você está recebendo essa energia que está controlando a sua mente, está jogando assim coisas ali por trás, com aquela luminosidade, com aquela frequência que você nem sabe o que acontece por trás dos bastidores demoníacos desse mundo, que não querem deixar que você pense em Deus. E quando você começa a pensar em Deus, parece que o mundo é ruim, mas o mundo não é ruim. Esse é o mundo de Kali Yuga, mas esse é o mundo é maravilhoso. E você tem que viver feliz em Deus e passar essa mensagem divina para as outras pessoas. Então vamos aqui ao significado, né, de Srila Prabhupada, senão vai chegar 1 hora aí e a gente não vai falar. Então dentro desse verso que eu falei, Srila Prabhupada está explicando, já é Srila Prabhupada. Aqui afirma-se explicitamente que os devotos são muito afortunados, pois o Senhor logo, logo os salvará da existência material. No serviço devocional puro, o devoto passa a compreender que Deus é grande e que a alma individual está subordinada a Ele. Seu dever é prestar serviço ao Senhor, caso contrário, ele prestará serviço à Maya. Tá vendo? Isso aqui é um devoto puro falando. Se você não serve a Deus, você vai servir a ilusão, Maya, a aparência, aquilo que parece, mas não é. É isso que a maioria, 99% da humanidade está fazendo. Então, Maya também se apresenta vários conceitos de Deus, as várias religiões, certas filosofias, tudo isso aí é Maya. É Maya tentando te iludir com os chamados conceitos superiores. E aí você fica adorando um Deus que está longe, ou um Deus que vai te satisfazer materialmente, ou que vai curar a sua doença. Aí você esquece que Krishna, você é parte integrante de Krishna. Você não tem que adorar nada além de Krishna. É a alma desse verso aqui. Então o devoto puro, Srila Prabhupada fala, é seu dever prestar serviço ao Senhor. Porque se você não fizer isso, inevitavelmente, essa energia vai para fora, vai para a Maya. E aí você vai perder mais uma vida. Mais um avatar se vai embora dentro de vários que você teve, em vários planetas, em vários universos. É tão simples entender isso. Acorde, desperte, renda-se a Deus e viva uma vida feliz.
nesse mundo. Espere a morte nesse estado de consciência rendido a Deus para voltar para o mundo espiritual, que Krishna fala aqui no Bhagavad Gita. Então, Prabhupada continua. Como se declarou antes, o Senhor Supremo só pode ser apreciado através do serviço devocional. Portanto, a pessoa deve ser plenamente devotada e deve fixar a sua mente com firmeza em Krishna, a fim de alcançá-lo. Deve-se trabalhar só para Krishna. Não importa o tipo de trabalho que se ocupe, mas este trabalho deve ser feito só para Krishna. Esse é o trabalho ideal para o espírito que despertou, certo? Este é o serviço devocional exemplar. A única conquista que o devoto deseja é agradar a Suprema Personalidade de Deus. A missão de sua vida, de todo mundo, é agradar a Krishna. E tal qual Arjuna na batalha de Kurukshetra, ele pôde sacrificar tudo em prol da satisfação de Krishna. Depois que ele recebeu esse conhecimento e ele realizou Krishna, que estava ali diante dele, ele sacrificou tudo aquilo que ele achava que era um limite, né? Ele estava em ilusão, e agradou a Krishna. Então ouça Deus no seu coração. Deus, ele vai falar para você o que ele quer em determinado... Durante toda a sua vida ele vai conversar com você, ele é um amigo, você só tem que estar em contato com ele. Isso é a coisa mais fácil do mundo a partir do momento que você toma a decisão de dar um passo em direção a Deus. O processo é muito simples. Ele deve zelar por sua ocupação e ao mesmo tempo cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse cantar transcendental conduz o devoto à personalidade de Deus. Então aqui está falando, cada pessoa tem um tipo de ocupação, de acordo com a influência da energia material. Mantenha-se na sua posição, mas cante o santo nome e agrade a Deus. Então Arjuna era um guerreiro, e ele não deixou de ser um guerreiro, lutou na batalha de Kurukshetra, matou todos os demônios que precisava nesse mundo, que era um plano de Deus para tirar essas almas, né, que estavam atrapalhando a consciência da humanidade. Ele não deixou de ser guerreiro. Ele não foi virar um meditador na floresta. É um guerreiro. Então, seja o que você esteja sendo nesse momento, em qual ocupação que você esteja, use a sua habilidade para servir a Deus, para agradar a Deus, e cante o santo nome, que é o processo para essa era de Kali Yuga atual. Então continua Srila Prabhupada. Nesta passagem, o Senhor Supremo promete que ele logo vai livrar do oceano da existência material o devoto puro que adota tal ocupação. Aqueles que são avançados na prática de yoga podem transferir a alma para qualquer planeta que quiserem através do processo de yoga. E outros aproveitam-se da oportunidade de várias maneiras. Mas quanto ao devoto, né, que também tem esse poder, aqui se afirma claramente que o Senhor o leva pessoalmente. Essa é a habilidade da alma inteligente. Ela fala, eu não quero ser o maioral nesse mundo material, ir para um planeta melhor, não quero isso. Quero que Deus me leve. Você vai abandonar esse corpo e Deus vai te levar para Vaikuntha Lokadama, que é o seu lar original. O devoto não precisa esperar até ficar muito experiente para se transferir ao céu espiritual. No Varaha Purana é dito, Nayami Paramam Ishtanam Artyadhigati Nirvana Garuda Skandamaropya Jechecham Anivaritaha. O significado deste verso é que o devoto não precisa praticar Astanga Yoga, a yoga da meditação, né, para transferir a alma aos planetas espirituais. Através dessa yoga você adquire o poder de abandonar o seu corpo na hora que você puder e
quiser, né, ir para qualquer lugar. Então esse é o poder, o resultado da Ashtanga Yoga, mas o devoto puro de Krishna não quer isso, ele não quer ficar nesse mundo material, ele não quer ir lá para o planeta do Criador do Universo, não quer nada disso, quer simplesmente amar a Deus, e nesse amor ele morre, né? Ele abandona esse corpo, nesse deleite amoroso, e Krishna, que está sempre com ele, vai continuar com ele, sempre está com ele, seja ele consciente ou inconsciente, né? Só que o devoto puro é totalmente consciente, em amor, e nesse amor é a passagem para o mundo Vaikunta. Porque o mundo Vaikunta é feito só de amor puro. Como é que você vai para um lugar que é amor puro se você não desenvolve amor puro por Krishna, prema? É isso que temos que compreender. Então, o próprio Senhor Supremo assume essa responsabilidade. Porque nesse verso ele falou assim: eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Aqui ele é bem claro ao afirmar que ele mesmo se torna o libertador. Uma criança recebe de seus pais toda a atenção, e por isso sua posição é segura. De modo semelhante, o devoto não precisa entregar-se à prática de yoga para se transferir a outros planetas. Ao contrário, o Senhor Supremo, por sua imensa misericórdia, vem imediatamente montado em Garuda, que é o pássaro que o transporta, e de imediato livra o devoto da existência material. Quando o homem cai no oceano, embora possa lutar muito arduamente e passa a ser um excelente nadador, ele não pode se salvar. Por mais que você seja o bonzão nesse mundo material, que você tenha a habilidade para fazer tudo que você quiser, você vai ter que abandonar esse corpo. Então esses exemplos aqui são muito bons, né? Por melhor que seja um nadador, se coloca ele lá no alto mar, no oceano, vai chegar a hora que ele não vai aguentar mais, vai esgotar as energias dele. Mas aí, né? Aí o Senhor Krishna, ele é como o capitão de um barco que vai te resgatar desse oceano. Essa fé, essa é a confiança que precisamos ter. Nada mais do que isso. Imagina, Deus, é Deus, não é qualquer entidade viva, não é qualquer mestre, não é qualquer ser superior. Nós estamos falando aqui de Deus. Você tem que ter essa consciência, essa rendição completa. Então ele não pode se salvar, né, o nadador, mas se alguém vem e o tira da água, ele aí é facilmente resgatado. Da mesma forma, o Senhor tira o devoto desta existência material. Tudo o que alguém precisa fazer é praticar o simples processo da consciência de Krishna e ocupar-se no serviço devocional pleno. Qualquer homem inteligente deve sempre dar preferência ao processo do serviço devocional e não algum outro método. Então está falando aqui que o ápice daquilo que se chama religião ou de amor a Deus é você viver na prática desse serviço devocional. O Bhagavad Gita é um tratado do serviço devocional. E não algum método, não é ficar meditando, não é ficar buscando conhecimento, não é ficar fazendo ações boazinhas de caridade, muito mais, é simplesmente você se unificar com Deus no seu coração. E aí todas essas coisas de conhecimento, de poder místico, tudo isso aí começa a acontecer naturalmente. Você se torna um ser caridoso, compassivo, amoroso, todos se tornam queridos para você, você se torna querido para todos, porque você está vendo a alma, a realidade, dentro do sonho. É nisso que nós temos que chegar, né? Então, Prabhupada continua. No Narayaniya, a seguinte confirmação disto. Javai sadhana sampatihi purushartha chachushate
Tayavina tadiyapi nochi naru narayanajrayaha. O significado deste verso é que ninguém deve ocupar-se nos diferentes processos de atividade fruitiva ou cultivar conhecimento através do processo especulativo mental. Quem é devotado à Suprema Personalidade de Deus pode conseguir todos os benefícios provenientes de outros processos iógicos, especulação, rituais, sacrifícios, caridade e etc. Esta é a bênção específica do serviço devocional. Então, se você está no serviço devocional, automaticamente você obtém os benefícios de todas essas outras práticas secundárias que não desenvolvem o seu potencial máximo nesse mundo. Então, é como, né, com uma ação só, você está em complemento de todas as outras, conforme nós falamos aqui. Então, atividades fruitivas, especulação filosófica, a pessoa vai ler o Bhagavad Gita, vai especular e nunca se rende a Deus. Nunca canta o santo nome, nunca se associa com devotos mais avançados, né? E atividades fruitivas, ele acha que sendo bonzinho, ele está melhorando o karma dele, então que na outra vida ele vai vir com a vida melhor, ou ele vai para um planeta superior, essas questões. Então, Prabhupada, devoto puro, né? Krishna falando, nada disso, simplesmente me adore, seja inteligente, entenda que você vive num sonho, e você não precisa viver num bom sonho, nem precisa viver no pesadelo, você tem que viver na sua realidade, que está além dessas dualidades de bom, mal, certo, errado, honra, desonra, né? Dor e prazer, você tem que sair disso, na sua consciência, e daí você entra nessa bênção, né, ou bem-aventurança de estar vivendo em Deus. Isso é maravilhoso. Aí você vai ser usado como instrumento de Deus nesse mundo para passar essa informação que tira as pessoas da confusão, porque tem tantas religiões, tem tantas filosofias, tem tantas pessoas falando, o bom é isso, né, o ruim é isso, a mídia demoníaca falando, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Olha essa pessoa, olha que maravilhoso que ele está desfrutando, olha que lugar incrível. Você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Imagina se você tem Deus no seu coração, você tem tudo. Você tem tudo. E você não vai trocar nada, nenhum benefício material por esse sentimento amoroso que você tem dia a dia, nessa equanimidade que você vai ter, nessa paz interna. Você não vai trocar isso por nada, por nada. Pode alguém chegar, toma aí R$1 trilhão, você não, tá bom. E às vezes Maia vem com essa proposta, né? Quando você está chegando naquele grau máximo da rendição a Deus, aí às vezes Maia vem e fala assim, eu te dou aqui, ganhou aqui R$1 trilhão. Aí o cara, o quê? Né? Já o devoto fala assim, tudo bem, dá esse 1 trilhão para outras pessoas que eu já tenho a maior riqueza do mundo. O que é 1 trilhão? 1 trilhão é valor mental. A outra, então, você vai falar assim, me dá esse 1 trilhão aqui que eu vou usar a favor da consciência de Krishna. Eu vou usar em serviço devocional. Aí sim, você está usando, né, as coisas materiais dentro daquilo que Krishna está explicando. E isso que se chama o serviço devocional. Se eu usar suas habilidades, a sua vida, a sua energia, o seu tempo, né, a sua amorosidade, para praticar o serviço devocional. Tá? Então essa é a bênção especial do serviço devocional, que você vai conseguir os benefícios provenientes de outros processos iógicos. Pelo simples fato, olha, ouve agora aqui o que Srila Prabhupada está falando, que ele é um devoto enviado por Nityananda Prabhu, né, dentro dessa linha aí de Chaitanya, de Krishna em amor. Então, Prabhupada, ele está falando aqui, pelo simples fato de você cantar o santo nome de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O devoto do Senhor pode, fácil e alegremente,
aproximar-se do destino supremo, ou do reino de Deus, ou de Deus no coração. Simplesmente por estar cantando, você está purificando a sua energia, e esse é o processo, tem que cantar, não tem essa história, não tem o tempo. Onde está o seu interesse é onde está o seu coração. Se seu coração está em Deus, o seu interesse naturalmente vai ser seguir o processo recomendado por Deus, principalmente nessa era de Kali Yuga, esse processo que foi facilitado. Você não precisa agora ficar sentando horas em meditação, em certas posturas, ou obtendo muito conhecimento. Não, você simplesmente tem que cantar o Santo Nome. A maioria das pessoas não tem essa capacidade intelectual mais, né? Perderam o contato com Deus, se virtualizaram demais. Então, simplesmente cante o Santo Nome, nessa confiança, nessa fé, nessa entrega, né? O Santo Nome é a forma de eu estar caminhando com Deus nesse mundo. Compreende? Então, o Srila Prabhupada está falando aqui. Você vai se aproximar facilmente do destino supremo, que é a autorrealização, que é você começar a viver como espírito, como aquilo que você é. Mas esse destino não pode ser alcançado por nenhum outro processo de religião. No 18º capítulo consta a conclusão do Bhagavad Gita, que diz: Sarvadharma parityajaya mamekam sharanam vrajaham tuam sarva papebhyo mokshami mashukaha. O transcendentalista deve desistir de todos os outros processos de autorrealização e simplesmente executar serviço devocional em consciência de Krishna. Então, quando um devoto puro, que Srila Prabhupada, ele está falando, é como se Krishna estivesse falando. Não é Prabhupada tentando implantar uma nova religião, Hare Krishna, não é isso. Ele simplesmente, ele está vibrando o que Deus está falando dentro do coração dele. Quando você se torna um devoto puro, você se torna uno em simbiose de pessoalidade divina no seu coração. Essa integração unitiva da alma com a alma suprema faz que tudo seja... é como se fosse uma coisa só. É Deus vivendo através de você e você vivendo através de Deus. Como diz o Mestre Cristo, não sou eu que faço a obra, mas é o Pai que faz através de mim. Então você se torna a experiência individual de Deus nesse mundo material. Deus está curtindo e está se divertindo a experiência desse mundo material através da sua consciência, e você sente muito prazer com isso, muita alegria. E você vai se entregando mais, e essa entrega significa o gerenciamento do amor expansivo no seu coração. E isso tem a natureza da bem-aventurança, da felicidade real, que está todo mundo buscando, todo mundo está buscando isso, viver em Deus. Mas aí existe uma mídia, um sistema demoníaco que não deixa você se render, aceitar isso como algo natural. Certo? Você tem que colocar sua energia nisso. Por isso que quando você ouve um assunto como essa aula, você imediatamente desperta. Não tem como a pessoa não despertar dentro do entendimento do que está sendo falado aqui, que nada mais é do que uma repetição do verso do Bhagavad Gita, das palavras de Srila Prabhupada. Devoto puro. Então, quando o devoto puro fala, ele está... é como se Krishna estivesse falando. Você deve desistir de todos os outros processos de autorrealização. Mas eu nasci ali em tal lugar, essa foi a tradição, então tudo bem. Agora desiste disso, joga de lado, né? A gente tem esse medo, né? Esse receio, não, mas foi isso que eu vivi a vida toda, e Krishna fala, pois é, por isso que você nunca me alcançou, por isso que você nunca me realizou. E aí vem um devoto puro, igual a Srila Prabhupada, e fala, você tem que se render a Krishna, tem que adorar a Krishna, que é a natureza desse verso que a gente está lendo aqui agora. Né? E simplesmente executar serviço devocional em consciência de Krishna. Isto o capacitará a alcançar a mais elevada perfeição da vida.
O ser humano é o estágio, a forma, onde Krishna te dá a oportunidade de você alcançar a maior perfeição da vida. E essa perfeição só vem quando você usa a sua natureza espiritual para se situar em numa atividade espiritual, que é o serviço devocional, a ação diretamente relacionada com Deus, né, no seu coração. E aí tem aquela história, aí Deus na hora da morte ele vem como Vishnu, Lakshmi, vem com Garuda Devi, né? Garuda representa todas as escrituras, e daí você é levado para o mundo espiritual, diretamente por Deus, com todo carinho. Tem os Vishnu Dutas, né? Se a gente lê lá o capítulo, canto 6 do Bhagavatam, a história de Ajamila, ele explica muito bem esse processo de abandonar o corpo em consciência divina ou abandonar o corpo em consciência demoníaca ou não divina. Então leiam a história de Ajamila do canto 6 do Srimad Bhagavatam para você entender o que acontece com a sua pessoa na hora da morte, de acordo com o estado de consciência que você está. E esse verso aqui, Srila Prabhupada está falando, então na hora da morte o próprio Deus ele vai te levar de volta. Deus está querendo que você vá para o mundo espiritual, ele não quer que você fique aqui nesse mundo de sonho. Qual o sentido você viver sonhando? Você deita na sua cama, entra no sonho, pode ser um sonho bom, um sonho ruim, mas qual o sentido de você ficar sonhando? Você tem que acordar, tem que começar a agir nesse mundo de vigília que também é um sonho. E aí você vai ter, para você sair dessa maia, dessa matrix, desse sonho, dessa projeção inconsciente da sua mente, você tem que adotar a sabedoria divina. E aí, nessa realização, que é a coisa mais natural, porque você já é um espírito, você é eternamente uma parte integrante de Deus, um servo eterno amoroso, as coisas vão acontecer naturalmente. Não tem especulação em relação a isso, você só tem que experimentar isso. E é isso que Deus está convidando você a fazer. Pega a sua mente, fixa em mim, medita em mim, canta meu santo nome. Então, a Srila Prabhupada está falando aqui, isso vai capacitá-lo a alcançar a maior perfeição da vida. Ele não precisa se preocupar com as ações pecaminosas de sua vida passada, né? Essa coisa que todo mundo fica falando, de culpa, de pecado. Se você se rendeu a Deus, você se limpou. Você vai receber talvez reações mais amenizadas, né? Seu fardo vai ser leve nesse mundo, porque Deus ele não quer te prejudicar. E a partir do momento que você deu o reconhecimento interno e se rendeu, você transcendeu. Aí as coisas vão acontecendo no seu corpo, né? Porque a justiça de Deus, né, que fala, vão acontecer, mas não é igual o que tinha que acontecer. Então, o Prabhupada está falando aqui, ele não precisa se preocupar com as ações pecaminosas de sua vida passada, porque o Senhor Supremo encarrega-se de cuidar totalmente dele. Por isso, ninguém deve, em vão, tentar liberar-se a si mesmo na realização espiritual, né? Dentro desse conceito de Maya, né? De que eu sou um espírito e aí eu vou usar a minha força interna para me libertar dessa matrix. Não é isso. Krishna fala, você tem que se render a Deus, tem que se render a mim, adorar a mim, e aí comigo eu vou te levar. Você não vai escapar nunca da energia material se Deus não te tirar daqui. E Deus está no seu coração esperando você com a sua boa vontade de alguma encarnação usar, né, uma forma incrível como essa, como a humana, para ter um pouquinho de inteligência de, entendi. Pelo menos tentar, né? Tem gente que nem tenta, eu vou pelo menos tentar me render a Krishna, mas você tem que tentar com o coração entregue, né? Não é aquele tentar, o que quero ver, São Tomé, né? Quero ver para crer. Então tem que ter fé, você tem que crer para ver, ok? Então, aí Srila Prabhupada termina esse verso falando assim, que todos se refugiem na suprema divindade onipotente Krishna,
esta é a mais elevada perfeição da vida. Aqui ele repete. Então quem está falando aqui é um devoto puro, né, de Krishna. Muita gente fala, mas porque ele é devoto de Krishna, ele está falando bem de Krishna. Mas ele não está falando bem de Krishna, não. Ele é a própria transparência divina falando através dele. Isso tudo está no Bhagavad Gita. E tudo bem, é normal a pessoa... eu acredito nisso, não acredito. Mas porque o Srila Prabhupada era isso, era aquilo. Tá, mas você tem que experienciar a presença de Deus em seu coração. Você tem que voltar toda a sua energia para o divino que está em você, para daí depois você especular em cima ou racionalizar em cima, encontrar desculpas para continuar na sua vidinha programada, condicionada, que na verdade as pessoas gostam disso, elas estão acostumadas a isso. Tem gente, por exemplo, que gosta de falar de problemas, se deliciam de falar de problemas, ou se lamentar, ou falar mal de alguém. Essa é a vida aqui, do sonho ignorante. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi maravilhosa, senti muito a presença divina em todos os sentidos. E simplesmente o nosso pedido, né, dentro de todos aqueles que estão falando o Bhagavad Gita com mais eloquência, assim, que se deve a uma realização, que deveria ser a posição natural de todo mundo que está ouvindo essa aula, né? O pedido é: deem mais atenção a Deus que está em seu coração e saiam dessa miscelânea de informações, de narrativas, de sistemas, né? De ideais que simplesmente não trazem essa simples oferta de que é que Deus está fazendo. Adore-me, eu estou no seu coração, né? Medite em mim, cante meu nome, seja feliz nesse mundo. Você vai ser feliz só quando você se conectar com Deus em amor no seu coração. Então essa é a mensagem, essa é a perfeição máxima, e depois que você faz isso, não há mais motivo para você ficar aqui nessa escola existência material, seja em planetas superiores, ou planetas inferiores, ou intermediários, ou em qualquer dimensão. Não faz mais sentido ficar aqui a partir do momento que você realizou isso, a não ser que você queira ficar igual Narada Muni aí, pregando o serviço devocional, que também é maravilhoso. Quando você está livre, você está livre. Não importa as prisões que você entre, né? Ou as dimensões que você esteja, se você está em consciência de Krishna pura, você já está no mundo espiritual dentro do seu coração, e também a hora que você quiser, você volta para o mundo espiritual. Ok? Beijo no coração, amo todos vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!